Romanos 13, versos 11 ao 14, diz assim: E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta noite, vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Bom, há uma curiosidade sobre essa passagem que acabamos de ler, pois foi esta que justamente Deus usou para a conversão de um dos teólogos e filósofos mais famosos da história da igreja. Eu me refiro a Agostinho de Hipona. Para quem não o conhece, Agostinho foi pai da igreja cristã que viveu no quarto século, obviamente depois de Cristo. Filho de uma mulher bastante devota, piedosa, chamada Mônica. Mas ao longo da sua vida, Agostinho se desviou dos caminhos do Senhor e passou então a perambular por uma série de correntes filosóficas que eram bastante famosas naquela época. Porém, depois de não satisfazer os anseios mais profundos da sua vida, Agostinho passou a ouvir as pregações de um orador muito poderoso e famoso, bispo da igreja de Milão, chamado Ambrósio. Era um homem que tinha uma oratória fenomenal. E Agostinho se sentiu atraído pelas pregações dele e pouco a pouco passou a sentir o desejo de conhecer mais o Evangelho. Porém, Agostinho adiava sempre a sua entrega completa para Deus. Era um homem que tinha uma vida promíscua, uma vida mundana, frequentava prostíbulos, vivia uma vida completamente boêmia. Até que um dia, visitando a casa de um amigo em Milão, angustiado, buscando respostas para os dilemas da sua vida, ele decidiu ir até um jardim que ficava ao lado dessa casa. E então, ele ouviu a voz de uma criança, diz ele, contando na sua própria biografia, um livro famoso, um clássico do cristianismo, chamado Confissões. Ele ouviu uma criança, não lembra se uma menina ou um menino, dizendo tolle lege, que em latim significa toma e lê, toma e lê. Ele ficou incomodado com isso, acreditava que não era algo casual e entendeu que era Deus dando uma mensagem a ele. Quando então ele decidiu ir para o outro lado do jardim, onde há poucos instantes ele havia jogado um manuscrito. E então ele tomou esse manuscrito, abriu e leu justamente o texto de Romanos, capítulo 13, porém a atenção dele foi dirigida aos versículos 13 e 14, onde a Bíblia diz: andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. E então, com este verso, Agostinho de Hipona entregou a sua vida ao Senhor Jesus, teve uma mudança radical e passou a ser um dos nomes mais conhecidos da história do cristianismo. Bom, voltando ao texto, nós vamos nos concentrar especialmente nos versos 11 e 12. E antes de buscarmos as lições mais importantes da passagem, nós precisamos entender a quem Paulo dirigiu o conteúdo dos versos que lemos. E se você presta atenção lá no versículo 11, ele começa assim: e digo isto a vós outros. Parece óbvio o que eu direi, mas Paulo estava dirigindo o conteúdo do texto que lemos à igreja, aos cristãos, aos filhos de Deus. Paulo não vai aqui apresentar o que ele disse aos mundanos,
aos ímpios, aos filhos do maligno. Não. Paulo está escrevendo para a igreja de Roma, aos filhos de Deus que se reuniam em Roma. E então ele começa, olha, eu digo isto a vocês que fazem parte da igreja, a vocês que se reúnem, aqui no nosso caso, na igreja adventista do sétimo dia, a vocês que acreditam em Jesus, a vocês que acreditam em Deus, é a vocês que eu me dirijo neste momento. E aí nós nos perguntaríamos, mas Paulo, digo isto o quê? E então você precisaria voltar um pouquinho nos capítulos anteriores, que nós não teremos tempo de fazer agora. Eu apenas resumo a você que Paulo havia falado sobre uma série de coisas importantes a respeito do nosso estilo de vida como cristãos. Ele, por exemplo, falou acerca da importância de consagrarmos o corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Algo importantíssimo em épocas onde ouvimos cada vez mais o clichê e o senso comum, onde dizem meu corpo e minhas regras. Além disso, ele fala sobre a renovação da mente, não nos conformarmos com os pecados que predominam neste século. Paulo também vai falar acerca da importância de usarmos corretamente os nossos dons espirituais. Fala acerca das virtudes cristãs, entre as quais a primeira delas é o amor ao próximo. Paulo, no capítulo 13 mesmo, vai dar um conselho que hoje, inclusive, faríamos muito bem em colocarmos em prática: respeitar as nossas autoridades, apesar de às vezes questionarmos e duvidarmos e até nos descontentarmos com algumas coisas que são feitas ou deixam de fazer, mas a Bíblia defende, sim, que nós devemos respeitar as autoridades constituídas por quem? Por Deus, pagar os nossos impostos, não sermos estelionatários e por aí vai. E finalmente ele conclui, trazendo novamente à tona a importância do amor. Então, nesse contexto, onde Paulo trata sobre a importância de uma vida piedosa, uma vida santa, ele vai dizer para você, Leandro, para você, Marcelo, para a Irene, para o Jefferson, para a Nelma, para você que nos acompanha em sua casa, ele diz assim: olha, tudo isso de vivermos um cristianismo santo, piedoso, puro e verdadeiro, eu digo isso para você. E agora, voltando para o texto, nós vamos à primeira lição que eu quero trazer aqui nessa manhã. E a primeira lição, tome nota, é a seguinte: conhecer o tempo para um cristão não é apenas uma possibilidade, mas um dever. Você entendeu? Volto a repetir. Conhecer o tempo para um cristão não é apenas uma possibilidade, mas é um dever. Paulo disse assim lá no começo do versículo 11. Ele diz o seguinte: já entendemos o primeiro trecho da passagem, e digo isto a vocês que conhecem o quê? O tempo. E é preciso entender que Paulo não está aqui falando de um tempo qualquer. É claro que Paulo aqui não se refere ao tempo cronológico que nós somos capazes de contar, de contabilizar, de mensurar e até de organizar para bem usarmos esse tempo no nosso dia a dia. Muito embora isso seja importante, a Bíblia fale sobre o bom uso do tempo. Porém, não é sobre esse tempo que Paulo fala aqui. O termo que Paulo escolheu é a palavra kairon, do idioma original, o grego koiné, usado por ele e por outros do Novo Testamento, que traduzindo literalmente seria um tempo definido, um tempo fixo, ou uma época crítica da história da humanidade ou da história da igreja. Em outras palavras, Paulo, parafraseando, é como se estivesse dizendo assim: e digo isto a vocês que conhecem o tempo do fim, que estão vivendo nos últimos dias, que estão presenciando as últimas cenas da história da humanidade. É com você que Paulo está falando. E ainda, voltando à primeira lição que eu mencionei, que nós tiraríamos do texto,
Paulo, ele nem coloca aqui a possibilidade de um cristão não conhecer o tempo que vive. Você percebeu isso no texto? Lembra que ele está escrevendo para a igreja? E ele simplesmente parte da premissa de que todo filho de Deus é um conhecedor do quê? Do tempo que vive. Ele não dá margem de dúvidas para isso, porque ele afirma categoricamente, escrevendo para você, e digo isto a você que conhece o tempo. O verdadeiro servo de Deus é um conhecedor do tempo. A Bíblia de Jerusalém, inclusive, traduz essa passagem de uma forma bem interessante, dizendo assim: tanto mais que sabeis em que tempo estamos vivendo. Ah, meus queridos, quão importantes e significativas são essas palavras para hoje. Quão necessário é nós, como igreja, entendermos o tempo que vivemos. Quão importante é compreendermos que nós estamos vivendo em uma época, no mínimo, para usar um eufemismo, esquisita. Eu não sei você, mas eu nunca vi, os meus pais nunca viram, e eu ainda arriscaria dizer que nem os meus avós viram igrejas fechadas, supermercados fechados e tanta coisa sendo fechada de forma necessária, mas arbitrária, por uma situação catastrófica que estamos vivendo. Eu nunca vi um mundo em uma situação tão imoral, tão baixa, tão perturbadora como a que temos contemplado em nossos dias. Eu nunca vi, até compartilhei isso no grupo da igreja essa semana, não sei quantos viram, a matéria estava em inglês, mas eu procurei explicar ali o conteúdo da matéria. Eu nunca vi a nação protestante mais poderosa do mundo, os Estados Unidos da América, que foi fundado, edificado sobre a plataforma da palavra de Deus. Eu nunca vi um parlamentar, como aconteceu essa semana, discursando na tribuna do Congresso do Capitólio norte-americano, dizendo: a vontade de Deus não interessa aqui dentro desse congresso. Os tempos que vivemos são sombrios. Os tempos que vivemos são terríveis. C.S. Lewis usa uma frase muito famosa no livro O Problema do Sofrimento, onde ele diz que o sofrimento é a trombeta de Deus para um mundo ensurdecido. E eu não tenho dúvidas que o coronavírus é uma trombeta do Senhor para a vida de muitas pessoas. O problema é que tem gente com o coração tão endurecido que nem os trovões dos sinais são capazes de quebrar o coração desse indivíduo. Mas o tempo que vivemos é solene, e Paulo diz: e digo isto a você que conhece o tempo. Já está projetado, achei que não estava, mas eu quero compartilhar aqui com você, para você entender o perigo de desconhecer o tempo que vive. Ellen White, comentando acerca do dilúvio, diz assim: conquanto ninguém saiba o dia ou a hora de sua vinda, somos instruídos quanto à sua proximidade, e isto nos é o quê? Exigido saber. Demais, é-nos ensinado que, desatendendo à advertência, ou recusar saber a proximidade do advento do Salvador, ser-nos-á tão fatal como foi aos que viveram nos dias de Noé, o não saber quando viria o dilúvio. É assustador quando eu vejo pregadores, quando vejo cristãos dizendo que essa é só mais uma pandemia, assim como foi a peste negra, assim como foi a gripe espanhola e tantas outras coisas da história aqui do nosso planeta. Mas, queridos, diz aqui a serva do Senhor que recusar saber a proximidade do advento do Salvador pode ser fatal. Para você entender, no dia 13 de novembro do ano de 1985, o vulcão Nevado del Ruiz, em Armero, na Colômbia, entrou em erupção. Nessa catástrofe morreram cerca de 22 mil pessoas. O jornalista colombiano chamado Rodolfo Rodríguez Calderón escreveu um artigo que foi publicado no jornal El Espectador da Colômbia com o título Um Desastre Anunciado. E nesse artigo,
ele vai defender a tese de que essas pessoas poderiam ter sido salvas se prestassem atenção nos sinais. E ele passa a listar uma série de sinais que poderiam servir para chamar a atenção das pessoas que viviam na cidade de Armeiro. O primeiro deles, 11 meses antes do desastre, a montanha já estava fumegando. A cobertura de neve que tinha na montanha se converteu em gelo por causa do calor intenso. O nível dos rios aumentou drasticamente por conta da neve derretida. A nuvem de gases e cinzas alcançou no primeiro dia 45 metros. No segundo dia, 228 metros. E no último dia, 4.900 metros de altura. No dia 11 de setembro, faltando então pouco tempo já para a catástrofe, as pessoas sentiram a terra tremer em 3 graus na escala Richter. Diariamente, os cidadãos escutavam das suas casas o barulho da montanha. As autoridades chegaram a fechar o caminho que dava acesso até a montanha por causa do lodo que se formou ali. As pessoas não conseguiam manter as mobílias da casa limpa, porque todos os dias eram expelidas cinzas que acabavam entrando para as casas. Era possível sentir constantemente o cheiro de enxofre no ar. E por fim, na mesma noite, começou a chover torrencialmente e houve uma escuridão sobrenatural. Para adicionar o drama, um irmão adventista chamado Guilardo Rojas, eu inclusive conheci uma pessoa que vive em Rondonópolis e que é conhecido desse irmão Guilardo, e ele me confirmou que essa história é verídica. Esse irmão pegou a sua moto e começou a andar pelas ruas da cidade, advertindo os irmãos adventistas que moravam ali para que saísse imediatamente, porque o vulcão ia estourar. Sabe o que aconteceu, queridos? Dos 124 adventistas que moravam na cidade naquela época, 120 pereceram. Havia sinais, muitos sinais, mas o que aconteceu? Talvez o povo preferiu ouvir aqueles que diziam, não, tantas e tantas vezes já aconteceu ameaças dessa natureza. Esse vulcão já expeliu cinzas em outras ocasiões e nada aconteceu. E aí foi roubado do povo aquele senso de vigilância, de urgência, de atenção, quando então a catástrofe os surpreendeu e 120 dos nossos irmãos acabaram perecendo. Havia sinais, portanto conhecer o tempo é indispensável, é importantíssimo. Paulo diz, e essa exortação serve para nós hoje, e digo isto a vocês que conhecem o tempo. Trazendo as conclusões de alguns teólogos, pastores, adventistas, como por exemplo o doutor Mário Veloso, diz ele que somente o conhecimento da verdadeira escatologia ou das profecias manterá, sustentará os cristãos da igreja remanescente ou igreja cristã adventista do tempo escatológico. Só o conhecimento das profecias é capaz de nos sustentar, de manter a nossa esperança, a nossa fé, a nossa expectativa sublime e suprema na vinda do Senhor Jesus. Meus queridos, eu não sei você, mas eu acredito de todo o meu coração que ainda nessa geração nós veremos o nosso Salvador rasgando as nuvens dos céus e voltando em poder e grande glória. Amém? Eu acredito nisso. É importante o que o doutor Mário Veloso diz aqui acerca da verdadeira escatologia, porque tem muitos extremistas e fanáticos por aí também. Alguns apresentando interpretações erradas sobre Apocalipse 17, Apocalipse 11 e por aí vai. Infelizmente, até alguns teólogos da igreja presentes e até jubilados alguns. Saindo da interpretação oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, por isso, o doutor Mário Veloso diz que é o conhecimento da verdadeira escatologia que manterá e sustentará nós como cristãos nesse tempo que vivemos. O pastor George Knight, com quem tenho algumas discordâncias, ele tem alguns pontos de vista diferentes, inclusive, daquele defendido pela Igreja Mundial, como, por exemplo, a questão da ordenação de mulheres.
E então aqui nesse livro, o Dr. George Knight vai dizer, aqui eu concordo, esse livro por sinal é fenomenal, tá? Muito bom. A visão apocalíptica é a razão da existência do adventismo. Se a pregação do cristianismo é o cordeiro imolado, a pregação do adventismo é o leão da tribo de Judá. O adventismo sem o leão, me permitam traduzir, sem o conhecimento do tempo, é um adventismo o quê? Estéril, infrutífero, que não cresce, que não produz frutos. E ele conclui, assim como o cristianismo sem o cordeiro imolado é um cristianismo estéril. Por fim, concluindo essa primeira lição da passagem, os perigos dos últimos dias estão sobre nós. E por nosso trabalho, devemos advertir o povo do perigo em que está. Não deixeis que as cenas solenes que a profecia tem revelado sejam deixadas por tocar. Se nosso povo estivesse, eu acho fenomenal isso daqui, meio desperto, se reconhecesse a proximidade dos acontecimentos descritos no Apocalipse, operar-se-ia uma reforma em nossas igrejas e muitos mais creriam na mensagem. Olha só. Agora esse texto me serve de alerta também, porque se nós como povo não estamos nem meio despertos, significa que estamos completamente o quê? Dormindo. E isso nos leva para a segunda lição do texto do apóstolo Paulo. Aí você vai voltar lá para o versículo 11, e você vai ver que Paulo diz assim: e digo isto a você cristão que conhece o tempo do fim, já é hora de despertar do sono. Sim, já é hora de despertar do sono. Como diz o título da nossa mensagem, chegou a hora. Chegou a hora de acordar. É hora de nós prestarmos atenção ao que está acontecendo. Chegou a hora de despertarmos do sono. E aí talvez você pergunte, mas Paulo, por que essa urgência? Fazem 170 e poucos anos, se não me engano, que a igreja adventista tem dito que Jesus está voltando. Morreram os pioneiros, morreram seus bisavós, morreram seus avós, os nossos pais daqui a pouco talvez possam morrer, e nós estamos aqui dizendo que Jesus está voltando e nunca vem. Por que, Paulo, essa urgência? Aí na sequência do texto, ele vai dizer, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Deixa eu explicar algo para você. Porque talvez você pense assim, bom, mais uma vez, esse tipo de coisas, Paulo escreveu isso há 2000 anos atrás, dizendo que a salvação estava perto e Jesus não voltou. Porém, só o fato dele escrever isso há 2000 anos atrás já deve ser significativo, porque nós já estamos há 2000 anos dele ter escrito isso daqui, inspirado pelo Espírito Santo, então é óbvio que estamos mais perto da volta de Jesus do que a geração do apóstolo Paulo. Mas tem mais. Eu vi certa vez um pregador dizendo que o tempo da volta de Jesus é o tempo, presta atenção nisso daqui, o tempo da volta de Jesus é o tempo de uma vida. É lógico que Jesus voltará assim, nas nuvens dos céus, literalmente falando, mas também é um fato que para todos aqueles cuja vida foi ceifada, Jesus já voltou. E a pergunta é, você sabe quantos dias de vida lhe resta mais aqui nessa terra? Você está percebendo que com essa questão do coronavírus, você notou como a nossa vida é frágil? Um ser microscópico impossível de ser visto a olho nu é suficiente para colocar um mundo de cócoras e fazer os seres humanos entrarem em desespero e o pulmão ser tomado completamente a ponto da pessoa precisar de auxílio de respirador e muitos sucumbirem até a sepultura. Quanto tempo mais você acha que Deus, Jesus, esperará pela sua decisão completa, pela entrega radical, genuína, assim como Agostinho o fez no início da história que contei aqui com você? Chegou a hora de despertarmos do sono. Eu acho muito bonito Guilherme Miller
pioneiro da igreja adventista, não exatamente da igreja, mas do movimento que deu início à igreja adventista. Depois da grande decepção, o seu amigo Joshua Himes chegou a ele e perguntou assim: Miller, e agora, o que nós faremos? Que outra data vamos apontar para a vinda do Senhor Jesus? Sabe o que Miller disse? Ele respondeu assim numa carta para o seu amigo: Himes, fixei a minha mente num outro tempo, e daqui eu não me moverei até que Deus me dê mais luz. E o tempo é hoje, hoje e hoje, e até que Ele venha. Amém, irmãos? Eu acho fantástica essa lição. Sabe o que Miller quis dizer? Não importa se daqui a 5, 10, 20, 200, 300 anos, o que importa é que eu devo estar preparado hoje, hoje e hoje, e até que Ele venha, em nome do Senhor Jesus. Chegou a hora. É hora de despertarmos do sono, como diz o apóstolo Paulo. Sabe qual foi a palavra que Paulo escolheu aqui no texto? Que foi traduzido como sono? É a palavra grega hipnos, que deu origem à palavra hipnose do nosso idioma. É como se Paulo estivesse dizendo: olha, chegou a hora de acordar da hipnose. A igreja está anestesiada. Sabe qual é a grande lição aqui do texto? Só o conhecimento intelectual do tempo também não é suficiente, é preciso acordar. Porque está cheio de gente aí pregando profecia, crê em profecia, fala de besta, fala de chifre, fala de Daniel, fala de Apocalipse, mas a vida não condiz com a vida de um cristão que crê que Jesus Cristo está voltando de verdade. E aí é o que eu chamo de esquizofrenia espiritual, porque quem crerá na pregação daquele que não vive, como se cresce naquilo que prega? Ellen White, em harmonia com o que diz o apóstolo Paulo, talvez nós pensemos: mas eu sou um adventista, eu acredito que Jesus está voltando, afinal de contas, o nome da igreja mostra isso. E olhem agora a serva do Senhor, dirigindo as palavras aqui à igreja de Deus. Vi que o remanescente não estava preparado para o que está para sobrevir à terra. Estupefação, sabe o que é estupefação? É uma dormência, uma paralisia mental. Como letargia é um sono profundo, uma apatia espiritual, parece possuir a mente da maioria dos que professam crer que estamos vivendo a última mensagem. E agora o parágrafo que para mim, olha, está muito bem encaixado no nosso contexto atual. O que ela diz aqui parece que saiu na Gazeta do Povo do início do ano passado, antes ainda na realidade. Porque foi uma antecipação. E ela diz assim: Satanás está trabalhando na atmosfera, envenena, e aí dependemos de Deus quanto à vida, nossa vida presente e eterna. Meus queridos, que verdade é isso daqui? Eu me recordo, acho que já falei isso aqui para vocês da última vez que preguei, que quando eu ia com a Bruna para o hospital para ela fazer a quimioterapia ali no HC, eu orava todos os dias pedindo: Senhor, tem misericórdia, porque eu estou saindo com a minha esposa de casa e nós estamos entrando num campo minado. Nós podemos usar máscara, podemos lavar as mãos, podemos usar álcool gel, podemos manter afastamento social, podemos fazer tudo, tomar vacina, injeção, remédio, seja lá o que for, mas se não for Deus cuidando da nossa vida, nós estamos perdidos. Na situação em que estamos, devemos permanecer inteiramente alerta, totalmente devotados, convertidos e consagrados a Deus por completo. Mas parece que estamos paralisados, diz ela. Deus do céu, desperta-nos, diz a serva do Senhor. É um apelo. Meu Deus, nos acorda, Senhor. Acorda o teu povo, me acorda. E deixa eu explicar algo para você aqui. Nenhum de nós estamos fora dessa exortação. Se você prestou atenção no livro de Romanos, quando Paulo diz: e digo isto a vocês que conhecem o tempo, ele não separa em grupos os que estão acordados e os que estão dormindo. Todos estamos dormindo. Na parábola das 10 virgens, quantas virgens dormiram? Todas.
Ah, mas tinha um grupo que tinha azeite, tinha um grupo que não tinha azeite, não interessa, mas todas as virgens dormiram. Sabe o que significa? De alguma forma, toda a igreja está dormindo. E por isso Paulo diz, chegou a hora de acordarmos, de despertarmos do sono. É claro, e eu já imagino que você tenha entendido, que Paulo não está aqui falando do sono físico, do sono literal, natural, que é o descanso, o repouso. Não. Paulo tampouco está falando aqui do sono metafórico, que nós como adventistas conhecemos bem, que é o sono da morte. Paulo está falando, e olha só que interessante, você sabe que Paulo viveu no mundo greco-romano, que apesar de ser liderado pelo Império Romano, a cultura era grega. Os gregos dominaram a cultura daquela época, é o que os estudiosos chamam de helenismo. E então, os comentaristas bíblicos dizem que naquela época, os filósofos tinham o costume de usar o sono para representar a alma dos indivíduos que não se preocupavam com as coisas espirituais. Então, Paulo toma algo daquele contexto, daquela cultura, e traz isso para o contexto da igreja. Ou seja, o sono é o sono moral e o sono espiritual. Chegou a hora de nós acordarmos espiritualmente. E deixa eu trazer uma ilustração aqui para você. A experiência dos discípulos no Getsêmani é fenomenal. Fenomenal. Talvez seja uma antecipação da experiência da igreja vivendo no tempo do fim. Tinha chego o ápice do ministério de Jesus. Era o clímax do ministério dele. Era o momento mais importante, e não eu, mas muitos estudiosos, e até Ellen White chega a confirmar isso, dizem que a agonia do Getsêmani foi mais profunda do que a agonia da cruz. Jesus, há poucos momentos antes, estava no cenáculo celebrando a Santa Ceia. Alegre por um lado, triste por outro, mas estava bem. Quando então, no livro Desejar de Todas as Nações, diz Ellen White que ele sai do cenáculo, se dirige ao Getsêmani e no meio do caminho, o rosto dele se desfigura misteriosamente. O corpo dele fica tão enfraquecido que ele chega a cambalear e estava a ponto de cair no chão, quando então os discípulos o sustêm, porque senão talvez Jesus tivesse ficado por ali mesmo. Era o clímax do ministério de Jesus. Todos os demônios estavam confederados para pressionar e fazer o Filho de Deus enxugar o sangue da sua cabeça, pegar aquela taça, jogar para o lado e dizer: eu não quero saber mais desse sofrimento, que cada um de vocês paguem pelo que vocês fizeram. Era o clímax. O momento mais angustiante, o mais sombrio. Querido, se você estuda a Bíblia, o livro Desejar de Todas as Nações, foram inúmeras as vezes que Jesus foi para jardins e montes orar com os discípulos, e enquanto ele passava a madrugada orando, os discípulos estavam dormindo, e Jesus deixava. Só que dessa vez, a angústia era tão grande, tão profunda, que pela primeira vez, ele pediu para os seus 3 amigos mais chegados passarem a noite orando com ele. Mas os discípulos não estavam entendendo que era um momento de agonia. Os discípulos não entenderam o tempo que eles estavam vivendo. Eles não entenderam, não tinham discernimento espiritual para compreender que a batalha entre o bem e o mal chegou no ápice. E quando eles deveriam vigiar, enquanto Jesus enfrentava a prova orando e vigiando, os discípulos enfrentavam a prova fazendo o quê? Dormindo num sono profundo. É a experiência perfeita. Enquanto o clímax da batalha estava ali no seu ápice, os discípulos estavam brigando e disputando para saber quem seria o maior do reino dos céus. Será que vemos isso hoje na igreja? Enquanto nós estamos vivendo no fim, no tempo do fim, vivendo o momento mais angustiante da história da humanidade, quantos estão disputando cargos eclesiásticos dentro da igreja? Ah, porque eu quero ser ancião, porque eu quero ser diretor daqui, brigando entre um irmão e outro e tal. Chegou a hora de despertarmos do sono. Não troque aquilo que é essencial por aquilo que é bom. É o que diz o apóstolo Paulo. A serva do Senhor, comentando sobre a experiência dos discípulos,
diz que fora por dormir, quando Jesus lhe recomendara vigiar e orar, que Pedro preparara o caminho para o seu grande pecado. Olha só que coisa impressionante, se Pedro não tivesse ali dormido na hora de vigiar, de orar, de se consagrar a Deus, ele não teria negado ao Senhor Jesus. Todos os discípulos dormindo na hora crítica, sofreram um grande dano. Eu não sei quantos aqui já leram aquela famosa alegoria escrita por John Bunyan, um peregrino. Alguém aqui dos que estão na igreja leu? Já estou vendo algumas cabeças balançando positivamente. Não sei se você em casa já teve a oportunidade de ler também. Se não, leia, é muito bom. Inclusive saiu há algum tempo um outro também, que é a Peregrina, né? A história da esposa do peregrino. Eu ainda não li essa continuação da história, mas é fantástico. Ellen White inclusive recomenda a leitura desse livro em um dos seus livros, não lembro agora em qual. Mas usando a alegoria, dois personagens aparecem quase no final da história. Um deles se chama Cristão e o outro se chama Esperança. E então eles estão caminhando naquela jornada difícil, já cansados, quando de repente eles chegam nos portais próximo da Terra Encantada. Antes disso, eles se reuniram com um grupo de pastores. Os pastores, preocupados com o ingresso deles nessa terra, dizem assim: olha, tenha muito cuidado, porque a Terra Encantada é tomada por um ar tão forte que causa sono nas pessoas que passam por ali. Eles entraram na Terra Encantada, começaram a andar alguns quilômetros, quando de repente Esperança ficou completamente entorpecido com sono. E ele olha para o seu amigo Cristão e diz assim: Cristão, vamos dormir um pouquinho? Afinal de contas, a gente está cansado da jornada. Se nós dormirmos, o sono é restaurador, é reparador, nós vamos estar até mais dispostos, bem dispostos, para completar o restante da trajetória. Queridos, Cristão olha para a Esperança e diz com amor, mas com muita convicção, as seguintes palavras: jamais! Pois temo que dormindo, nunca despertemos. Já é hora de despertarmos do sono. Sabe por que Paulo diz que já é hora? Porque pode ser que se você e eu deixarmos para depois, pode ser tarde demais. Você lembra das virgens, né? Elas acordaram, mas as imprudentes, tarde demais. Queridos, o momento que nós estamos vivendo é único nessa geração. Como eu disse há pouco, eu nunca vi, os meus olhos nunca viram o que estou vendo hoje. Olha, eu não sei você, mas eu comentava com a minha esposa ontem, eu anseio, tenho profundas saudades de ver essa igreja cheia e louvando o nome de Deus aqui, ecoando pelas abóbadas aqui da igreja e latejando no nosso coração cânticos de louvor ao nome do nosso Deus. Mas sabe, será que isso vai voltar? Eu não sei. Será que nós vamos voltar a podermos fazer isso um dia? Não sei, sinceramente não sei. O mundo está estranho. Será que isso vai ser o gatilho para desencadear os eventos finais que nós conhecemos muito bem nas profecias? Não sei. Alguns dizem isso com convicção, eu não sei. A única coisa que eu sei é que o céu, os anjos, Jesus, o Espírito Santo, Paulo e a Bíblia apelam para mim e a você. Chegou a hora de despertarmos do sono, em nome do Senhor Jesus. O sono é perigoso. Você lembra da parábola do joio e do trigo? Lembra? Você lembra qual foi o momento que o inimigo veio e semeou o joio no meio do trigo? Você lembra? Os lavradores estavam o quê? Dormindo. O sono é perigoso. Nós estamos vivendo num momento de explosão de heresias, de uma série de coisas, interpretações falsas das profecias. Volto a repetir, o sono é perigoso para nós confundirmos o joio com o trigo. Chegou a hora de despertarmos do sono. É o apelo que o apóstolo Paulo faz. O pastor Ayrton Killer, presidente da nossa divisão, ele, numa entrevista à revista Adventista, no mês de agosto do ano passado, perguntaram a ele sobre o contexto da pandemia, se era um sinal de alerta para estarmos preparados. Ele diz assim:
A pandemia está nos preparando para situações que enfrentaremos nos momentos finais da história. Precisamos encará-la de maneira positiva e pedagógica, apesar de todas as consequências negativas. Ela tem nos ensinado a ser fiéis diante das incertezas, a depender mais do Senhor e menos de programas. Olha que importantíssimo isso daqui. Isso é fundamental para nós entendermos nesse momento. Eu ainda vejo muitos até comentávamos com o Marcelo há alguns dias atrás, nessa templo-dependência. Não entenderam que quando o decreto dominical vier, que quando perseguição vier, acabou templo, acabou reuniões assim, queridos. Nós temos que reaprender a valorizar pequenos grupos, culto na família, igreja em casa, consagração individual, porque senão, se nós estamos esmorecendo na fé com vírusinhos desse, imagine quando vier o tempo tão terrível que nós esperamos acontecer, como diz a Bíblia e o livro Grande Conflito. É o apelo que o pastor aqui faz. E ele conclui dizendo: ela tem nos ensinado a sermos fiéis diante das incertezas, depender mais do Senhor e menos de programas, a ser mais generosos, a reavaliar as verdadeiras prioridades, a cumprir a missão em situações adversas e a desejar mais intensamente a volta do Senhor Jesus. Eu tenho mais 2 citações para ler para você, e com elas nós concluímos, mas antes eu queria compartilhar contigo uma história. No dia 4 de agosto, curiosamente muito próximo dessa entrevista do pastor Ayrton Keller, 4 de agosto do ano passado, era um dia comum na cidade de Beirute, a capital do Líbano. Um dia comum, tranquilo. Uma jovem chamada Isra Seblani celebrava o seu matrimônio, seu casamento, o sonho de muitas mulheres, que não sejam feministas, né? Porque hoje as feministas parece que odeiam o casamento, mas o casamento é algo maravilhoso, sublime, divino. Essa jovem, vestida de noiva, com as mãos postas à cintura, um vestido imponente, belíssimo, com um véu que cobria uma grande parte do chão. O seu buquê de flores claras estava repousado sobre o véu, enquanto ela, sorridente, fazia uma sessão de fotos. Eles estavam numa praça próxima de onde foi celebrado o casamento, lá na capital libanesa, inclusive muito próximo também de onde aconteceu um acidente terrível, um incidente. Lá no porto de Beirute, armazenado num local, estavam ali substâncias químicas extremamente explosivas há muito tempo. Quando de repente essas substâncias explodiram, você se lembra do episódio, mas eu quero que você veja a cena registrada nesse vídeo dessa jovem e que a gente aprenda com o que veremos aqui. Pode colocar, por gentileza? Chegou a hora de nós acordarmos, como diz o apóstolo Paulo. Eu concluo com as 2 citações aqui que disse a vocês, queridos, essa daqui quando eu li me fez tremer. O que direi a fim de despertar o povo remanescente? Foi-me mostrado que estão diante de nós cenas terríveis. Satanás e os seus anjos estão a reunir as suas forças para lançar-se sobre o povo de Deus. Sabe que se eles dormirem um pouco mais, está seguro quanto a eles, porque é certa a sua destruição. Que em nome de Jesus, o Senhor Deus tenha misericórdia da alma e da vida de cada um de nós. E por fim, comentando sobre a famosa parábola das 10 virgens, creio eu que esse texto também tem uma lição importantíssima para o contexto que estamos vivendo. Numa crise é que o caráter é revelado.
É muito fácil quando nós, como cristãos, vestimos a nosso terninho, a nossa saia, a nossa roupa bonita, viemos aos sábados ou às quartas, aos domingos, cantamos, louvamos, estamos aqui junto com outros na presença de Deus, não somos perseguidos, não temos dificuldades, não temos impedimento, mas é numa crise que o caráter é revelado. Quando a voz ardorosa proclamou à meia-noite, aí vem o esposo sair ao seu encontro. E as virgens adormecidas ergueram-se de sua sonolência, foi visto quem fizera a preparação para o evento. Um dos grupos foi tomado de surpresa, é isso que está dizendo o texto? Não, ambos os grupos foram tomados de surpresa. E aí, eu não sei você, mas eu sou muito sincero com você, que eu nunca esperava que algo dessa natureza que estamos enfrentando fosse acontecer nessa época. Eu estava preparado para um decreto dominical, talvez para um terremoto, alguma coisa assim dessa natureza, mas queridos, toda a igreja foi surpreendida com isso que estamos enfrentando aí. Todo mundo. Nenhum cientista, inclusive preguei sobre isso quarta-feira no grupo da igreja lá no Zoom, nenhum cientista, nenhum historiador, nenhum profeta, nenhum grande sábio, nenhum astrólogo, ninguém foi capaz de prever o que estamos enfrentando hoje. Toda a igreja foi pega de surpresa. Segue o texto. Porém, um estava preparado para a emergência e o outro não. Assim, agora, olha só que frase. Uma calamidade repentina e imprevista, alguma coisa que põe a pessoa face a face com a morte, mostrará se há fé real nas promessas de Deus. Meus amigos, e digo isto a vós outros que conheceis o tempo, chegou a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais próxima do que quando no princípio cremos. Vai alto dia e vem chegando a noite. Deixemos, pois, as obras das trevas, diz o apóstolo Paulo, e andemos revestidos de luz. Esse é o apelo. Não há mais tempo de nós ficarmos aí desperdiçando com coisas secundárias. Volto a repetir, não precisa ser necessariamente mal, mas você precisa mensurar, equilibrar bem o seu tempo para dedicá-lo a Deus, a oração, a consagração, a entrega. Quanto tempo do nosso dia nós passamos nessa rotina insana do nosso mundo capitalista e consumista, correndo para o trabalho, voltando para casa, almoçando, assistindo TV, e isso e aquilo, e televisão, e internet, etc. E a gente passa a semana inteira assim. Chegou a hora de despertarmos do sono. Nós estamos chegando não na terra encantada, como cristão e esperança. Nós estamos muito próximos de Sião, da nossa Jerusalém celestial. E Deus está apelando a você, igreja, a mim, a cada um de nós. Conheça o tempo, e não apenas conheça o tempo, mas viva acordado, desperto, porque em breve o nosso Senhor Jesus voltará, e Ele quer que você esteja preparado para ouvir aquelas palavras mais sublimes registradas na Bíblia para um crente que foi salvo: vinde benditos de meu Pai, e tomai posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. O meu desejo e a minha oração é que isso se cumpra na minha e na sua vida, e na sua que está assistindo aí em casa também, em nome de Jesus. Amém, Senhor.